Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, minha galera vascaína! Eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Olha eu aqui de novo para a gente falar do Vasco. Mas antes eu peço aí que deixe o joinha, se inscreva no canal Alô Vasco da Gama, tá bom, gente? Bom, a gente vai falar do Vasco, que hoje, né, exatamente sexta-feira, mais um dia, o mercado agitado, o mercado exatamente passando aí na porta do Vasco da Gama, tá? Mais um dia, fecha-se uma semana e o Vasco não consegue fechar com o tão sonhado executivo de futebol, tá? Alguns jogadores na capa da nossa live aí, o que acontece? Alguns especulados pelo Vasco, outros jogadores que estão aí, os nossos rivais contratando jogadores que poderiam vestir a camisa do Vasco da Gama, tá? Então vamos lá para a informação, começando agora por esse lateral aí que surgiu a informação que o Vasco da Gama estaria interessado nele, mas o que acontece? O jogador, me parece a informação que está fechando com o Corinthians, tá? Jogador que foi especulado no Vasco, é sempre assim, tá? É sempre assim, o Vasco especula que vai contratar e o cara finda fechando com outro clube. E isso aqui não é o primeiro, não será o último, tá? Desses jogadores aí que é especulado no Vasco, que acaba negociando com outros clubes do futebol brasileiro, tá? Estamos falando aqui, gente, que é o jogador que o Vasco especulou fez ali uma sondagem negociando, chama Igor Vinícius, né, do São Paulo. Corinthians acertou base contratuais com Igor Vinícius, tá? No entanto, ainda é uma divergência no tempo de contrato. Esse jogador, o Corinthians ofereceu 2 anos de contrato. Apareceu a informação que o Vasco da Gama teria feito exatamente uma sondagem, não sei mais o que, mas aparece em outro clube. O jogador que o Vasco estava querendo contratar, pasme, é do Melgar. Melgar é um time que não tem relevância nenhuma no futebol sul-americano. E os caras querendo contratar jogador do Melgar. Então tá aí, ó. Vai para o Timão, tá? Vai para o Corinthians e o Vasco, ó, só cheirando o dedo, nada, não contrata nada. Na terça-feira fecha a janela. E a diretoria do Vasco não conseguiu fechar uma contratação, tá? Então, isso aí, ó. Igor Vinícius está indo para o Corinthians, tá? Agora, vamos falar uma outra situação aqui. Enquanto isso, você vê os rivais todos contratando, tá? Você vê os rivais com o bolso cheio de dinheiro, fazendo grandes contratações, e o Vasco da Gama, nada, tá? Vamos falar agora de um cara que o Botafogo, veja bem, os rivais do Vasco contratando jogadores exatamente abrindo os cofres. O Vasco está aproveitando a oportunidade para ver se consegue arrancar algum reforço da base, tá? Para ver se consegue arrancar algum reforço da base. Muito lamentável. Bom, isso aqui eu já falei do Igor Vinícius, né? Mas o Botafogo, veja bem, o Glorioso saindo na frente, fechando contratações, e o nosso Vasco, nada. Até o Fortaleza, tá? Até o Fortaleza está exatamente anunciando em breve a contratação do meia chileno. Cadê o Vasco, gente? Cadê o Vasco que não consegue contratar ninguém? Cadê o Vasco? O Flamengo hoje fechando com o Jorginho, jogador da Europa. Cadê o Vasco? O Fluminense, gente. Fluminense contratando. A única coisa que o Vasco tem para divulgar é o Thiago Neves fazendo aqui, ó, estágio. Thiago Neves fazendo estágio. Tá de brincadeira, tá? Tá de brincadeira. Infelizmente. E o Botafogo fazendo contratações. Estou muito feliz de estar aqui em um clube maravilhoso desde o primeiro dia que cheguei. Diz aqui o cidadão que foi contratado pelo Botafogo. Cara, é brincadeira. Botafogo não consegue contratar ninguém, gente. Botafogo não consegue, o Botafogo não, o Vasco.
não consegue contratar ninguém. O Vasco, o Botafogo se reformulando. Olha o Cruzeiro aqui contratando, Cruzeiro fazendo sondagem, pagando 42 milhões. Cadê os reforços do Vasco? Pelo amor de Deus, cadê os reforços do Vasco da Gama? Tá? O Soteldo negociando com o Fluminense. Tá? O Soteldo negociando a sua ida para o Fluminense, que vai disputar o Mundial de Clube. E cadê as contratações do Vasco da Gama? Cadê? Tá? Cadê? Ninguém vai conseguir contratar ninguém. Segundo o Fabrício Romano, o Botafogo fechou a contratação do atacante Arthur Cabral do Benfica por 95 milhões de reais, tá? 95 milhões de reais o Botafogo contrata. Pelo amor de Deus, hoje a nossa SAF estava sendo leiloada. Cadê as contratações do Vasco? Cadê as contratações do Vasco? O Soteldo negociando com o Fluminense, gente. Com o Fluminense. A janela na terça-feira, repito, vai se encerrar. Nem o diretor de futebol o Vasco conseguiu contratar. Nem o diretor de futebol. Tá? Diretor executivo. A janela vai fechar. A janela fecha na terça-feira. E a gente vai ficar mais um dia sem o executivo de futebol, tá? Sem o executivo de futebol. E aqui a gente vai trazer a informação que hoje, exatamente, encerrou-se a semana e o Vasco não consegue contratar um cara para gerenciar o futebol, tá? Tá de brincadeira um negócio desse, tá? Tá de brincadeira. É lamentável. Eu ainda vejo alguns torcedores que estão aplaudindo. Pô, o Pedrinho está arrebentando. Realmente, o Pedrinho está arrebentando com o clube. Tá? O Pedrinho está arrebentando com o clube. Realmente, o Pedrinho está arrebentando com o clube. Tá aqui, ó. Vasco encerra sexta-feira sem diretor executivo, gente. Estamos fechando, diz a matéria, esta sexta-feira aqui, ó. Sem diretor executivo. Sabe? Lembrando que o CEO Amodeu, né, disse na segunda-feira que até hoje esse assunto estaria resolvido. Resolvido como? Como? Se não conseguiu contratar um diretor. E os caras querem diretor executivo que vem lá do Fortaleza, que não tem relevância nenhuma como diretor de futebol. Foi até demitido. Tá? Foi até demitido esse cidadão, esse diretor que o Vasco quer contratar. Então, nós estamos fechando a semana sem um diretor executivo, tá? Sem um diretor executivo, sem contratações. A única contratações que eles disseram aí que gostariam de contratar é um jogador do Melgar, tá? Jogador do Melgar que, infelizmente, na minha opinião, é barca furada. Segundo a especulação que o Vasco exatamente sondou a situação do jogador do Melgar. Na minha opinião, não vale fazer esse investimento que é barca furada, tá? É barca furada. América Mineiro anunciou, diz o seguinte, no início da tarde, na sexta-feira, a venda de um jovem para o futebol do exterior, tá? Engraçado, gente, o Vasco não consegue contratar, não consegue vender, tá? O Soteldo está negociando a sua ida para o Fluminense, tá? Para o Fluminense. O Flamengo contratou, como é que eu posso dizer, o jogador chamado Jorginho, que está vindo exatamente da Europa para vestir a camisa lá do Urubu, né? E nós, que vamos ficar aqui no Brasil, só vendo o Mundial de Clube pela televisão. Só pela televisão. Tá aqui, ó, o Fluminense praticamente fechado com o Soteldo. Ah, mas o Soteldo não é essas Coca-Cola. Mas para nós, o nosso elenco, Soteldo cairia como uma luva. Tá? Fluminense está perto de acertar com o atacante Soteldo, né, como o primeiro reforço para a Copa do Mundo de Clubes. Tá aí o Soteldo. Cadê o Vascão? Cadê o Vascão da Gama, gente? Nada. Tá? Nada.
nada vezes nada, tá? Nada vezes nada. Essa é a informação do mercado aí, mas é os rivais que estão contratando, tá? São os rivais que estão botando exatamente, tirando o escorpião do bolso para contratar. O jogador que eu falei ainda agora foi o lateral Vinícius, né? Igor Vinícius. Na verdade, gente, ele está indo para o Corinthians, tá? Esse aqui, ó. Está indo para o Corinthians. O jogador que o Vasco disse que tem interesse está indo para o Corinthians, tá? Esse daqui que eu vou falar agora é o jogador que especulado no Vasco. Agora, gente, caramba, o cara do Melgar. Esse é o jogador que o Vasco quer contratar, tá? Tá aqui, ó. Como é? Me diga uma coisa, a gente vai sair desde quando? Perdão. Como é que a gente vai sair da merda contratando esse tipo de jogador? Isso é mais um Maximini, isso é mais um Jean David, que, pelo amor de Deus, vai fazer o quê dentro do Vasco? Vai fazer o quê um negócio desse? Diga aí. Fala para mim aí. Para que serve um jogador desse aí que o Vasco quer contratar? Se nem diretor de futebol a gente tem. Tá? E o Pedrinho continua passeando na CBF. A única coisa que o Pedrinho serve é para passear. E, pô, mas você está reclamando de tudo. Lógico, reclamando porque não, até agora nenhuma atitude foi tomada, e digamos assim, para beneficiar o clube dentro de campo. A gente não está vendo nada de benefício. Tá bom, galera? Essas informações aí eu peço que se inscreva no canal Alô Vasco da Gama, deixe seu joinha aí, tá bom? Obrigado pela audiência e pela paciência, tá bom? Peço que me sigam lá nas redes sociais, dá uma moral pra gente, tá? Dá uma moral pra gente aí. Seguir o canal Alô Vasco da Gama no Instagram, tá? Tá aí na tua tela, segue aí o canal Alô Vasco da Gama lá no Instagram, tá bom, gente? Do mais, obrigado a todos, fique com Deus, até a próxima, e fui, minha rapaziada. Tchau, tchau. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.